Olá, minha irmã, olá, meu irmão. É um prazer, é uma alegria, é sempre muito bom estarmos juntos, cheios da graça de Deus, para estudarmos a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. É o nosso estudo Conhecendo o Criador, que tem 27 lições. Vamos estudar agora a 20ª lição, que traz um assunto controverso, mas que vale a pena a gente estudar dentro da Bíblia e também analisando pontos na história. Não é isso, Wagner? É um assunto importantíssimo, Chalegre. E o título dele é Origem do Domingo. Nós vamos hoje compreender esse tema de fundamental importância para nós estarmos com a fé baseada no assim diz o Senhor. Vamos saber então, como já disse anteriormente, o que dizem as Escrituras a respeito do domingo. Mas para isso, vamos fazer como sempre fazemos, com oração. Santo e eterno Deus que habita nos altos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez estamos iniciando um estudo e pedimos a Tua presença através do Teu Espírito conosco. Amém. Ajudando-nos, ó Pai, a entender esse tema tão importante para a nossa fé. Amém. Cuida de nós, Senhor. Guia-nos em toda a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, já oramos, estamos preparados para continuar estudando as Santas Escrituras. Sem perda de tempo, vamos à primeira pergunta. A Bíblia declara que antes da volta de Jesus, o homem do pecado se assentaria no santuário de Deus, fazendo-se Deus? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4, e Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 29 e 30. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Evidente, aqui os textos são claros e em especial em 2 Tessalonicenses, vimos ali que o homem do pecado, ele se assentaria no trono de Deus, julgando-se ser Deus. E a apostasia, ela dominaria. Então nós estamos vendo isso claramente antes da volta de Cristo, isso teria que acontecer. É uma profecia, né? E Paulo deixou isso bem claro na sua palavra, na sua carta. Pergunta de número 2. O Filho de Deus guardou o sábado enquanto viveu como homem na terra? Lucas, capítulo 4, verso 16 e Marcos, capítulo 6, verso 2. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Vemos claramente que Cristo, o Filho de Deus,
ele tinha o costume de ir à sinagoga ao sábado, ou seja, ele guardava sim o quarto mandamento da lei de Deus. Com certeza, uma porque ele era judeu e como judeu guardava a lei, e outra porque ele deixou o exemplo, ele deu o exemplo. Então foi um exemplo claro que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho do nosso Pai Celestial, o Filho de Deus, ele ia aos sábados à sinagoga e ele também curava, fazia milagres no sábado. Vamos adiante, pergunta 3. Os discípulos guardavam o domingo como dia de descanso? Vamos vasculhar a Bíblia. Em Atos, capítulo 15, verso 21. Capítulo 13, versículos 42 a 44. Capítulo 17, versos 1 a 4. E capítulo 18, versículo 4. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E em Atos 17, verso 4 e 18, verso 4, diz assim: E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Paulo pregou por 78 sábados naquele tempo. Nesse tempo, Paulo poderia ter introduzido a guarda do domingo para os novos crentes se realmente houvesse ocorrido uma mudança no dia de guarda. Mas ele não se absteve de qualquer mandamento. Encontramos Paulo sempre guardando o sábado em todo o tempo que ele viveu em Corinto. Pergunta 4. Que dia guardavam os pagãos? Deuteronômio, capítulo 4, verso 19 e capítulo 17, verso 2 e 3. E também Jeremias, capítulo 8, versos 1 e 2. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem eles amaram e a quem serviram, e após quem andaram, e a quem buscaram, e a quem adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra.
Vemos aqui que os pagãos e também o povo de Deus, quando entrava em apostasia e se misturava com essas falsas adorações, eles adoravam o sol, a lua, os astros em geral. E se nós pesquisarmos um pouco a história, nós vamos ver que a adoração ao sol, o dia especial era o primeiro dia da semana. Isso nós vamos ver com mais detalhes no decorrer do estudo. O estudo ele é muito abrangente, nós estamos apenas no início. Vamos à quinta pergunta. Por quem e quando foi oficializada a guarda do domingo na igreja? No livro Grande Conflito, na página 52, nós temos um relato desse fato histórico. Acompanhe comigo aí. O imperador Constantino, no ano 321 de nossa era, promulgou o seguinte decreto: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade descansem no venerável dia do sol. O domingo continua sendo considerado como dia do sol. Em inglês, o domingo é chamado de Sunday. Sun significa sol e day, dia. Então vemos aqui que até hoje o primeiro dia da semana é chamado de dia do sol. E nós notamos que essa prática de adoração ao sol, ela não é nova. É uma prática bem antiga, desde os primórdios, não é? Os povos pagãos, eles adoravam o sol. E, como nós vimos aí no relato histórico, o imperador Constantino, no ano 321, ele promulgou esse decreto para que todos pudessem descansar no venerável dia do sol, que era o primeiro dia da semana, ou o domingo. Vamos então à pergunta de número 6. O poder papal realmente mudaria os tempos e as leis de Deus? Daniel, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então a profecia de Daniel é muito clara, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei. E vemos essa profecia cumprida ali na era em que Constantino, realmente querendo se ajuntar ao cristianismo, trouxe alguns costumes pagãos para o meio cristão. Quando se fala em mudar tempos e leis, você vê que no início, se você pegar a palavra de Deus lá no Gênesis, foi tarde e manhã o primeiro dia. O dia ele tem 24 horas. Nós temos 12 horas escuras e 12 horas claras. É assim que é dividido o dia. Mas notem que houve uma mudança. Eles passaram a colocar o dia como se começando à meia-noite, e não como se deveria começar corretamente ao pôr do sol. De pôr do sol a pôr do sol. Vamos à pergunta número 7. Nós devemos primeiro obedecer aos homens que a Deus? Atos capítulo 5, verso 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Com certeza não, né, Chalega? Claro. Deus tem que ser soberano na nossa vida. Ele é o soberano do universo, a Ele toda honra, toda glória. Antes importa obedecer a Deus, o que está escrito em sua palavra, do que a mandamentos, normas de homens. Nós, como cristãos que seguimos a Jesus Cristo, nós seguimos o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática para nós, e não o que diz o homem. Se o homem disser alguma coisa e estiver em acordo com a palavra de Deus, tudo bem, nós vamos respeitar e vamos seguir. Agora, quando o homem, seja ele quem for, presidente, a autoridade que seja, vier com alguma informação, algum decreto para que nós abdiquemos da fé da Bíblia e passemos a acreditar no homem sem que ele esteja de acordo com a Bíblia, aí não. Então é preferível, logicamente, não fazer como Pedro. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Pergunta de número 8. Deus aceita a adoração de alguém que segue doutrina de homens?
Marcos capítulo 7, versos 7, 9 e 13. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então Deus não aceita a nossa adoração quando nós conscientemente estamos praticando ensinamentos de homens que não condiz com a sua palavra. Porque muitas pessoas dizem assim, mas é a tradição da igreja. A igreja tem essa tradição, nós temos que seguir essa tradição. Nós não temos que seguir tradição. Nós temos que seguir o que está escrito na palavra de Deus, um claro assim diz o Senhor. Vamos à pergunta 9. O dragão foi fazer guerra contra que grupo de pessoas? Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Note aqui que o dragão, ele se ira com a mulher, ira-se contra a igreja. Mas ele persegue mesmo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele não persegue a igreja, ele se ira com a igreja, mas persegue aqueles que fazem a vontade de Deus. Ao resto, ao remanescente. Esse remanescente não é Wagner? Exatamente. Esse que é perseguido. Eu ouvi certa vez alguém dizer o seguinte: se você está vivendo uma fé que você não tem nenhum tipo de perseguição, querido, muito cuidado. A sua fé pode estar alicerçada ou fundamentada em algo que não é o correto. Porque nós não somos amigos do mundo. O mundo nos odeia porque nós amamos a Cristo. E a palavra de Deus diz que aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Justamente. Vamos então à pergunta de número 10. O Deus eterno cuidará daqueles que guardam seus mandamentos? Salmos 37, verso 25 e Filipenses 4, verso 19. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então, com certeza, o nosso Deus eterno, o Altíssimo, Ele cuida daqueles filhos fiéis que lutam para permanecer na sua vontade. E a sua vontade está aqui, em sua palavra. É porque as pessoas, elas têm medo, porque quando elas encontram a verdade, isso começa a trazer choques para a sua vida, no seu trabalho muitas vezes, no seio familiar, na sua própria comunidade onde você vive. Então, o que acontece? O medo é de perder a amizade e o medo maior é de perder o sustento. E agora, se eu guardar todos os mandamentos de Deus, como diz a palavra de Deus, quem vai me sustentar? Ora, queridos, quem sustenta a todos? Quem nos dá o pão? Quem nos veste? Quem nos dá o ar? Quem nos dá a chuva? Senão o nosso Pai Celestial. Então Deus supre todas as nossas necessidades. Ele é o dono do ouro e da prata. Vamos à pergunta 11. É por amor que devemos obedecer aos mandamentos de Deus? João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não pode existir um outro meio pelo qual temos que guardar os mandamentos de Deus, senão pelo amor. Não adianta eu fazer as coisas porque eu vou agradar o pastor, eu vou agradar o obreiro, eu vou agradar minha esposa, ou a esposa o esposo. Isso não vai adiantar para você. Se não for por amor a Deus, você estará carregando fardos. E sempre vai carregar fardos.
E nós vimos muitas vezes pessoas dizendo: ah, mas isso aí é muito difícil. Claro, se você não ama, tudo se torna difícil. Agora, quando você ama de verdade o seu Criador, quando você ama Jesus Cristo, que ele diz assim: você guarda os seus mandamentos. É isso mesmo. Nós vamos agora, Chalegre e amigo, ler vários textos históricos que comprovam essas mudanças na história, onde a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela fez essa modificação, trocando o dia de guarda, que era o sábado bíblico, para o primeiro dia da semana, o Sunday, o dia do sol, ou o domingo, como nós conhecemos aqui no nosso país. O que eu acho mais interessante em tudo, Wagner, é que a Igreja Católica, ela não nega que mudou as coisas. Ela assume. Não há algumas pessoas que negam, né? Não, ela assume mesmo que mudou, que foi ela quem deu introdução a toda mudança. No livro Ataques aos Protestantes, na página 81, Padre Júlio Maria, ele escreveu o seguinte: nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Temos aqui também, no livro Monitor Paroquial, de 26 de agosto de 1926, foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. Esse texto ele é forte, fortíssimo. Aqui está sendo declarado que aqueles que guardam o domingo nada mais estão fazendo do que uma homenagem à Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi ela quem fez essa mudança. Então, aqui está claro. Estão, através dessa autoridade, dessa obediência, mostrando e reconhecendo a autoridade da Igreja Católica. Não estão reconhecendo a autoridade de Deus na sua palavra, mas a autoridade da Igreja Católica. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Kansas City, Catholic, 9 de fevereiro de 1893. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Catholic Press, Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1900. Eu fico impressionado com a sinceridade dos católicos. Eles falam: nós mudamos. Não existe um texto sequer na Bíblia, e você pode tentar procurar, que autorize essa mudança. Então, eles têm que reconhecer que foi pela autoridade da Igreja, através do Papa, que eles fizeram essa mudança. Observamos o domingo em vez do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 364 depois de Cristo, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Olha que interessante, quem escreveu isso foi o cardeal Gibbons, no livro Fé de Nossos Pais, na edição de 1892. Então está aqui a própria Igreja Católica dizendo: nós mudamos o dia de guarda do sábado para o domingo, e aquele que guarda o domingo
está aguardando um preceito católico e não um preceito bíblico, porque de Gênesis ao Apocalipse não existe uma linha fazendo referência a que se guarde o primeiro dia da semana. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Não tivesse ela, a Igreja Católica, esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado do sétimo dia pela do domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Olha aí, um reconhecimento claríssimo, não há autoridade escriturística para tal mudança. Se não há autoridade na Bíblia, por que hoje muitos cristãos estão guardando o domingo e não estão guardando o sábado? Essa é a pergunta que você tem que refletir agora. Meus queridos, é preciso que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Se quisermos verdadeiramente servir a Deus, seguindo a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática do cristianismo autêntico e verdadeiro, nós não podemos, em hipótese alguma, observar um dia, um mandamento espúrio que não está de acordo com as Santas Escrituras. O mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Se o mandamento dissesse, lembra-te do primeiro dia, aí sim, aqueles que guardam o domingo estariam corretos e certos. Mas como vimos aqui, pelos textos escritos pela própria Igreja Católica, a Igreja Católica assumindo que foi ela quem fez essa mudança do sábado para o domingo. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apelo ao seu coração. Se você quer realmente ser fiel a Deus, reveja a doutrina que ensinaram a você e passe a seguir os mandamentos de Deus e a fé do Senhor Jesus Cristo. Você deve ter percebido no estudo de hoje que você está diante de uma grande decisão: guardar o sábado e reconhecer a autoridade de Deus, ou guardar o domingo e reconhecer a autoridade do homem. Qual você vai decidir? Ore conosco agora e não resista aos apelos do Espírito de Deus ao seu coração. Ó Eterno, Pai querido, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, louvado, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Vimos agora nesse estudo, Pai, que houve uma mudança na tua lei. A Igreja Católica Romana, ela mudou o mandamento do sábado, o sétimo dia da semana, para o domingo, o primeiro dia da semana, fazendo assim, ó Deus, algo que não é correto. Pai Santo, agora eu te peço nesse instante, que teu Espírito possa atuar na mente e no coração de todos que estão estudando a tua palavra, e que o nosso querido irmão e a nossa querida irmã possa tomar a sua decisão agora de te servir e fazer a tua vontade. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém.